Boa tarde, pessoal. A gente vai estar começando agora o nosso último painel da SMF desse ano. Só falar aqui rapidinho que foi muito bom estar aqui com todos vocês. Tivemos vários painéis e, com certeza, a gente aprendeu bastante. E, para finalizar, a gente vai estar aqui com o Luciano Snell, CEO do Icatu Seguros, falando um pouco de alocação de capital a longo prazo. E, enfim, vou passar a bola para eles aqui e a gente já vai começar. Valeu, obrigado. Deixar o Marcelo se apresentar primeiro, depois eu me apresento e já emendo aqui. Né? Alô. Oi, boa tarde, pessoal. Sou Marcelo Estácio, eu sou superintendente financeiro da Icatu. Comecei como estagiário na Icatu em 2008. Hoje cheguei no cargo que eu estou. Acho que a intenção aqui é a gente explicar um pouquinho do nosso trabalho. Eu tenho bastante orgulho do trabalho que a gente faz, acho que é um trabalho muito bacana. E toda a evolução que eu tive, eu acho que foi graças à Icatu. Então, depois lá na frente a gente fala um pouquinho mais tecnicamente o que a gente faz. Bom, gente, então, acho que eu prefiro falar de pé do que ficar sentado aqui. Bom, primeiro para dizer que eu me identifico muito, eu cheguei aqui, dei uma percorrida aqui pelo pilotístico, eu fiz 5 anos de engenharia aqui na PUC, fiz engenharia mecânica de produção, depois emendei no mestrado, também pela engenharia industrial, mas já com ênfase em finanças. Eu já estava começando a estagiar no Banco Icatu, então comecei na área de investimentos, como analista de empresas, e aí mergulhei no mundo de investimentos, e aí fiz o mestrado. Descobri que tinha aquelas... Na época estava começando, né, o CFA, que para me aprofundar ainda mais, né, na carreira de investimentos. E aí fui gestor dos fundos de ações da Asset, lá da Icatu. Antes disso, fui analista de empresas, fazia recomendação de investimentos para os gestores de ações. Depois fui gestor de fundos de ações lá na Icatu. E, em determinado momento, um dos maiores clientes lá da Asset, né, do Banco Icatu, era a Icatu Seguros. E eu falei assim, a gente tem uma seguradora no grupo, que é um dos maiores clientes da Asset, como é que é? O que uma seguradora faz? Como é que funciona e tal? E aí eu descobri que tinha o equivalente do CFA para atuário. Também lá fora, também sei fazer provas, né? O CFA são 3 provas, essas eram 8 provas. Mas eu vi que as 2 primeiras eram economia, finanças, né, que eu já tinha estudado. Falei, beleza. Aí fiz a primeira, a segunda. Aí, nesse meio tempo, casei, tive 3 filhos. Eu estou preparando a desculpa para dizer que eu não passei na terceira. Aí, a terceira prova já era matemática atuarial. Então, você tinha que aprender atuária, que tem toda uma nomenclatura própria, né? Acho que não tem atuário aqui, mas a atuária tem umas terminologias, é como se tivesse que aprender russo e aí modelar matematicamente em russo. Então, resumindo, eu não passei na terceira prova, mas aprendi, estudei a matéria inteira até o fim. Hoje eu consigo, pelo menos, dialogar com os atuários lá, que fazem toda a parte atuarial, estatística da seguradora. Mas eu estou dizendo isso porque minha cabeça, né, até acho que era cadê o Vitor, que estava me perguntando ali como é que era um pouco de visão de preparação, de carreira e tal. E a minha vida sempre foi pensando como é que se parece que eu vou me interessar por alguma coisa, eu já tento, pelo menos, estudar, no mínimo para saber fazer pergunta inteligente quando a gente encontrar, né, no caso, aí, com um atuário. Hoje em dia, com a área de tecnologia, estou lendo muita coisa de tecnologia para, pelo menos, saber fazer pergunta que faça sentido. E aí eu estava, de novo, né, e essas coisas de planejar a carreira, a vida, então, estava no Banco Icatu, investimentos, a seguradora era uma cliente, até que, em determinado momento, a Asset do Banco Icatu tinha feito uma fusão com o BBA, passou a chamar BBA Icatu, e essa Asset da Icatu acabou virando BBA, que foi comprado pelo Itaú, virou Itaú. E, nesse meio do caminho, a seguradora estava crescendo, da Icatu, e decidiu montar uma asset própria dentro da seguradora. E aí eu fui convidado para sair do banco, na época já era BBA Icatu, e ir para dentro da seguradora e montar uma asset do zero.
E aí tem um lado bacana, né, que não é só investimentos, o mercado financeiro, né, de tradear e montar um fundo, e rentabilidade é montar um time. Né? Então, como é que você monta um time do zero para montar uma asset? Né? Então, primeiro eu peguei a ajuda do jurídico para abrir um CNPJ, eu me cadastrei, por ter o CFA até me ajudou, né, essas coisas que você vai fazendo ao longo da vida e não sabe em que momento vai usar, né? O CFA já me ajudou, além do aprendizado, em várias frentes. Então, me registrei na CVM para ser o responsável pela asset, começamos a montar um time, escolhe administrador fiduciário, migra as carteiras, os fundos, pronto. Temos uma asset, né? Essa asset, hoje em dia, é a Icatu Vanguarda, que administra 40 bilhões de reais, então dá uma sensação assim de legal se botar os primeiros tijolinhos, assim, né, e tem todo um time lá trabalhando. E aí eu fui para a seguradora, a princípio, para montar uma asset, mas por conta, né, de ter sido analista de empresas e ter feito CFA, estudado finanças, eu tenho um péssimo hábito de ler balanço. Né, adoro, infelizmente, hoje em dia, eu adoro ler balanço de empresa. Quando chega nessa época agora de fechamento de semestre, eu viajo muito, né, pelo Brasil. E no avião, se vocês encontrarem alguém com um balanço de jornal aberto, tem grande chance de ser eu ali, que eu fico curioso para saber como é que está o resultado das empresas. Bom, aí entrei na seguradora, fui estudar o balanço da seguradora. E aí quis entender balanço de seguro, como é que é. E aí, na época, o presidente da Icatu Seguros, que era o Marcos Falcão, acabou me convidando também para assumir a área de precificação de seguros, né, de underwriting. Bom, vou encurtar para chegar mais no nosso dia a dia atualmente. Né? Aí, resumo da época, eu fui para a área assumir a área também de precificação, montamos uma área de pesquisa, de estatística, nisso veio também um estatístico, um engenheiro, mas, na verdade, com mestrado em pesquisa operacional, que é o atual nosso CFO, que é o chefe do Marcelo, que está com a gente até hoje. E, em determinado momento, eu comecei a ficar curioso, né, fazendo a gestão dos ativos, né, dentro de seguradora, o que mudou na minha vida, saindo do banco, né, e de uma asset, indo para uma seguradora. Estava até conversando com o Marcelo aqui. Tudo que eu via, né, dentro do Banco Icatu, dentro da asset, né, da Icatu, eu continuava vendo dentro de uma seguradora, né, que tem fundos de investimento de clientes, né, fundos de previdência, também para gerir, tem as reservas atuariais da seguradora, mas tem vários outros componentes que não tinham no banco, que traz um desafio, né, intelectual para você exercer aquele lado de investimentos que você mais gostou, né, se é a parte de gestão de risco, né, a seguradora é prato cheio, depois o Marcelo aqui vai falar, e volta e meia, a gente até hoje, né, o Marcelo e o time dele se debruçando sobre as regras da SUSEP, né, de solvência, de risco, de como é que você otimiza o capital investindo em determinados ativos. Até hoje, a gente ainda descobre, tem uma regra aqui que a gente não está otimizando, que dá para melhorar, ainda melhora a nossa alocação de capital, se a gente investir de tal forma e tal. Então, a gente via tudo, e dentro da seguradora você tem, então, fundos de previdência, que é um marketplace de previdência que a gente criou, que a gente lida com 150 gestores de recursos, né? Acho que todos que palestraram aqui têm parceria com a Icatu para ter um fundo de previdência. A gente tem a gestão das reservas da seguradora, que são as reservas técnicas mesmo de seguros, de capitalização, essas que a gente recebe o recurso e a gente tem que, dentro do balanço da seguradora, gerir da melhor forma, que o Marcelo também, quem faz todo o ALM, né, de estimar a duration, né, de ativo e passivo, regra de seguradora. A gente tem um fundo de pensão multipatrocinado, que aí já é outro órgão regulador, que é a Previc, e aí a gente tem que fazer os investimentos e as alocações de acordo com as regras daquele fundo de pensão e daqueles clientes. E a gente tem, né, a Icatu Seguros hoje tem 8 milhões de clientes. E a gente tem, então, o tal do cliente. Então, o tal do cliente, né, que no meu mundo, né,
original, só havia dinheiro entrando. Entrou aqui mais R$1 milhão para você investir, e o passivo é em IPCA. Tá bom, vou procurar IPCA, entrou R$1 milhão, tenho aqui e tal, tenho que investir. Depois, né, voltando para a minha história, né, eu estava ali cuidando da asset, cuidando da área de precificação de seguros e um pouco de gestão de risco, e, de repente, fui convidado para ir para a área de produtos e marketing da seguradora. Porque foi quase como estavam me agredindo. Né? Eu pensei, que isso? Eu tenho, né, na época, né, 15 anos de experiência, toda a minha trajetória baseada em finanças e investimentos, eu vou para a área de produtos e marketing. Aí me falaram, né, a discussão foi, poxa, quando alguém te oferecer a oportunidade de você liderar, criar uma área, era para criar uma área, que você não tem nenhuma experiência, você não deveria negar, porque é a oportunidade de você se desenvolver em outras frentes que talvez você não conheça. E aí, dentro de produtos e marketing, eu conheci o tal do cliente, né, você vê aquela pessoa escolheu aquele produto que a área de produtos desenvolveu, que tem uma correção que vai garantir GPM mais 6, que mais tarde, isso se acumulando, entra lá para o time do Marcelo administrar. Então, a gente abriu, né, os horizontes de uma forma incrível, né, entender posicionamento estratégico de uma empresa que tem vários canais de distribuição. Né, a Icatu Seguros, hoje, é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. E a gente depende de criar novos canais para distribuir o nosso produto, que vai se transformar em ativos para fazer a gestão. Então, hoje em dia, né, um dos desafios estratégicos da companhia é como que eu me conecto, né, nos grandes distribuidores do futuro de produtos financeiros, né, para a gente continuar ganhando escala e ganhando essa competitividade no mercado. Então, hoje a gente é plugado no C6, na Orama, na Easy Invest, XP, BTG, Banco Inter, agora nas wallets, né, vamos lançar um produto agora com PicPay, um produto de ticket baixo. E, para isso tudo, você tem que ter bons produtos, né, desenho, né, de produto que passa por essa parte de análise de risco, de consumidor, de experiência, de tecnologia, de integração, né, com um bom argumento, por que eles vão colocar um produto nosso, né, na plataforma deles. E, com isso, a gente vai gerando, né, uma complexidade de produtos, né, e serviços que a gente tem que gerir no nosso dia a dia, que vão se acumulando, né? A Icatu trabalha com os ramos de seguros que mais geram recursos para serem administrados. Então, traduzindo isso tudo que eu falei em números, a asset da Icatu gera 40 bi, mas a seguradora, né, Icatu Seguros, tem ativos totais sob gestão de 50 bilhões de reais em fundos de previdência, que estão distribuídos em 150 gestores de recursos e 350 fundos de previdência, eu sei que é mais que isso, eu estou desatualizado, Marcelo vai entrar em mais detalhe, que nos dá, e a gente foi a primeira seguradora a criar essa arquitetura aberta. Então, a gente senta com o time do Opportunity, por exemplo, para desenhar o mandato do fundo, né? O time do Marcelo, que entende todas as regras de fundo de previdência, que tem sempre alguma diferenciação em relação a fundos de investimento, né? O 5555, que a gente extrai do gestor qual é a estratégia que ele é mais forte, em que ativos que ele tem escala para crescer. Sentamos, né, para entender a regra SUSEP, para ver o que é possível fazer, e depois juntos, né, uma coisa é você montar o fundo, outra coisa é quais são os canais de distribuição em que a gente vai atuar. Então, a gente depois vai, junto com o gestor, ver se a gente vai visitar os family offices, as plataformas de investimento, os nossos 20 mil corretores espalhados pelo Brasil, e aí isso gera esse network de aprendizado que a gente absorve ao lidar com 150 gestores. A gente acaba que entende quais são as tendências de mercado, as estratégias de investimento que cada um deles está usando. Isso nos dá mais ideias de investimento para o outro lado de investimento de longo prazo que a gente tem dentro da Icatu.
que é um dos mais importantes, que além dos 50 bi em fundos de previdência, a seguradora tem uns 5 bi de reservas próprias, né, de dinheiro que a gente tem que administrar para ter solvência e ter capital para pagar, né, indenização por sinistro. Ano passado, com a Covid, todas as seguradoras, e nós também pagamos bastante indenização, o dobro do que é o previsto em indenização por Covid. Isso tudo tem que ter liquidez, mexe com o ALM da seguradora, em que você está investido, se tem fundo incentivado, como é que a gente consegue colocar em fundo incentivado, as regras de solvência da SUSEP, né, que exigem mais capital se você aplica em determinado ativo. Então, tem toda uma estratégia de gestão também dessa parte de ALM, que mistura risco, solvência, liquidez, passivos, né? Uma das grandes novidades que eu aprendi quando eu saí, né, do banco e da Asset, entrei dentro da seguradora, é que quase não se fala em Selic ou CDI. Todos os passivos são passivos atrelados ao IPCA, ao GPM, então a gente acaba que vira uma seguradora muito forte em ativos de longo prazo. Então, como eu estava falando aqui, a maioria dos nossos passivos dentro desses 5, 6 bi de reserva da seguradora são clientes que contrataram um produto nosso e vão continuar, né, contribuindo ou vão comprar uma renda vitalícia e tal durante 10, 20, 30, 40 anos. Então, como é que a gente modela, né, e tem toda essa parte de modelagem do passivo, como é que a gente faz para modelar um passivo estimando mortalidade, né, que depende da coorte, né, da idade de cada um, a desistência, né, os clientes param de pagar determinado produto por qualquer razão, então, em recessão, aumento do emprego, aumento do desemprego, aumento dos juros, queda dos juros, isso tudo afeta a curva de persistência dos clientes, que tem que ser modelado e traduzido numa estratégia de investimento. Se a gente vai deixar os títulos marcados a mercado e flutuando, impactando o balanço da companhia, ou vamos deixar eles marcados a vencimento, que eles rodam na curva, mas engessam a nossa chance de ficar tendo uma operação mais ativa, né, de ficar mudando de posição quando tem uma nova oportunidade. Então, para isso, a gente tem um comitê de investimento que se reúne com muita frequência para discutir isso. E tem um outro lado que eu falei, que a gente tem um fundo de pensão multipatrocinado, em que a gente presta serviço para os fundos de pensão e também damos uma consultoria para eles de montar a política de investimento dos fundos. E queria dividir com vocês que a gente também pensando assim, poxa, como é que a gente se diferencia no mercado com produtos, né, que tendo passado, né, por banco, né, asset, fundo de investimento, fundo de previdência, pensei, poxa, como é que eu consigo trazer um produto que ninguém tenha no mercado? Por exemplo, um caso real, né? A gente queria distribuir os produtos da Icatu nos balcões do Citibank, antes do Citi ser comprado pelo Itaú, né? Então, o Citibank tinha 100 agências pelo país. Falei, cara, o público do Citi é um público bom para contratar previdência. E aí a gente pesquisou lá fora que um dos produtos que mais crescia eram os fundos ciclo de vida, né? Ou data-alvo. Que é aquele fundo que você escolhe, né, fundo de previdência, escolhe a data em que você mais ou menos planeja se aposentar, monta uma estratégia de investimento em que, vou me aposentar só em 2050. Poxa, então, estamos em 2022, tem 30 anos de horizonte de investimento, vou montar uma estratégia com o máximo que a regra permite em ações, títulos de longo prazo do governo, né, de NTNB, NTNC, e pouco caixa. Quem está nesse fundo não vai precisar de liquidez tão cedo. Posso fazer um fundo bastante agressivo. E quem vai se aposentar em 2030, daqui a 10 anos, eu já faço um fundo com pouca renda variável e muita renda fixa. E a gestão desse fundo, como é que é? A gente tem uma modelagem que a gente usa todo ano, em que, se o cliente deixar o dinheiro nesse fundo, todo ano o fundo vai ficando mais conservador. Então, a partir do momento que hoje alguém contratar o fundo 2050, quando chegar perto de 2050, mesmo sem o cliente fazer nada, aquele fundo já virou um fundo praticamente 100% renda fixa, e você joga com a inércia, né,
de quem não é ativo em investimentos, de jogar a favor dessa pessoa que, quando era jovem, estava com uma carteira bastante agressiva, com maior potencial de retorno, e, à medida que foi ficando mais velho, o fundo foi ficando mais conservador automaticamente. Então, essa é uma família de fundos das que mais cresce lá fora, principalmente para plano de investimento ou de previdência de funcionários de empresa, que a empresa oferece um fundo de previdência, um fundo de pensão. Normalmente, muita gente investe o dinheiro quando começa a trabalhar, depois nunca mais revê a sua política de investimento. Então, esse tipo de fundo trabalha nisso. Então, a gente foi pioneiro em montar esse tipo de fundo, a gente é o maior player nesse mercado, e, à medida que vão surgindo novos ativos que a gente pode investir aqui no Brasil, que a legislação permite a gente de investir, a gente amplia a modelagem do produto e inclui novos ativos, né? Então, é uma outra forma que a gente tem de aplicar o que existe de ativos no mercado, o que existe de potenciais clientes, canais de distribuição, para a gente ir fazendo essa adaptação. E aí, o que eu queria dividir com vocês um pouco do mundo, né, de seguros, que às vezes é estranho, né, aqui na Liga tem uma seguradora falando, mas que eu fiz questão de dividir com vocês. Quando eu saí do banco e da Asset, fui para a seguradora, a minha surpresa foi que tudo o que a gente discutia, todos os comitês que existiam dentro de um banco ou de uma Asset, comitê de investimento, comitê de risco, existem na seguradora, só que existe muito mais, que existe também todo esse lado regulatório, estatístico, de cliente, de persistência, de canal, né, de um business de varejo e de atacado, né, que também tem fundos de previdência para planejamento sucessório, impacto fiscal, como é que você otimiza o imposto tanto do cliente quanto da seguradora, dependendo da sua estratégia de investimento e do seu veículo de investimento. Aliás, sempre que eu vou num private, num family office, num agente autônomo, eu costumo dizer que, hoje em dia, para fazer uma boa análise para o seu cliente, não tem como você deixar de fora falar sobre previdência e seguro de vida e seguro de saúde. A gente nem trabalha com seguro de saúde, mas seguro de saúde também tem que ser utilizado. Por quê? Porque hoje em dia você tem tantas ferramentas, né, quase que derivativos e opcionalidades que a indústria de seguros te oferece para você montar um portfólio em que você decidiu, imóveis, renda fixa e renda variável, para simplificar. Ok, então é 30, 30, 40, vai ser a alocação do cliente. Ok, essa é uma decisão. Mas aonde, em que veículo você vai carregar o imóvel, a renda fixa e a renda variável? Porque, às vezes, o veículo ótimo para o cliente pode ser carregar a parte, né, de renda fixa dentro de um VGBL, né, que é um fundo de previdência, a parte imobiliária dentro de um FII e ações, um fundo de ações mesmo. Por quê? Porque esse aqui é um veículo de investimento de longo prazo, em que a alíquota de investimento é menor, tem uma característica sucessória, que se o titular de um fundo de previdência falecer, os herdeiros conseguem receber esses ativos sem passar por inventário, sem imposto. Então, tem uma série de outros benefícios que vão além simplesmente de você fazer uma alocação entre renda fixa e renda variável, que traz essa complexidade, né, que, para mim, é super desafiador, né, para a gente estar aprendendo. Produtos de renda vitalícia, renda por um determinado prazo de tempo, que eu costumo dizer, e lá fora isso já é assim, né, os IFAs, né, os Independent Financial Advisors, lá fora, são obrigados a entender hoje, em vida de alguns tipos de seguros e de previdência e de renda para compor a carteira do cliente. E a outra novidade, né, que também, quando eu saí do banco e vim para a seguradora, é que você abre a primeira página de um jornal, 100% das notícias da primeira capa de um jornal afetam uma seguradora. Então, teve vendaval. Será que aumentou a sinistralidade das seguradoras que atuam em seguro residencial? Será que teve mais morte, né, em determinada localidade? Será que vai ter mais desemprego em determinada região? Né, aumento de juros e commodities e tal, tudo afeta o mercado. O mercado de fundos de previdência está super competitivo. Não é à toa que a XP montou uma seguradora de previdência e a BTG
montou também uma seguradora de previdência, quase que para concorrer com a gente, que a Icatu era a maior seguradora, é ainda a maior seguradora independente, mas a gente estava ocupando um espaço por estar plugada, né, em todas as plataformas de investimento, que acabou que XP e BTG falaram, poxa, acho que a Icatu encontrou um nicho ali que eu também quero começar a atuar, dada a similaridade com a indústria de fundos de investimento. E, dentro da indústria de fundos de previdência, a sofisticação foi aumentando de forma tal que eu realmente acredito que a gente contribuiu, né, com esse pioneirismo de trazer, né, eu lembro que, na época, não tinha nenhum fundo multimercado de previdência, a gente foi lá na Verde, né, conheci alguns dos gestores, não é possível que vocês não tenham entrado ainda no mercado de previdência, olha só como é que tem uma inércia muito positiva, né, que você vai entrando clientes, contratando uma previdência de R$500 por mês, R$1.000 por mês, isso vai se acumulando, e para o gestor do fundo, depois que eles entraram, eles falaram assim, olha, é o único fundo que a gente tem aqui na Asset em que todo dia entra dinheiro, né? Que tem alguém que está colocando dinheiro todo dia 10, alguém que está botando todo dia 11, todo dia 15, e isso para o gestor é muito bom, para você gerir uma carteira, traz um passivo que é muito desejado. Além dos planos de previdência empresarial, em que as empresas também contribuem para os seus times. Então, o que eu queria dizer é que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu comecei como estagiário no Banco Icatu, né, passei por várias áreas, fui para a seguradora, pela área de investimentos, aí fui para a área de precificação, de análise, produtos e marketing. Aí, depois fui para a área comercial, e aí comecei a rodar o Brasil inteiro, entender como é que é essa dinâmica de encontrar alguém para você falar que o seu fundo é o melhor, que o seu produto é o melhor, hoje em dia que a sua tecnologia, seu serviço é o melhor. E estou como presidente da Icatu desde 2014, então esse é o 9º ano, então continuo aprendendo muito com o time. O que a gente entrega, né, principalmente nesses 2 últimos anos de pandemia, né, deu um orgulho, né, de ver o time trabalhando, que foram 2 anos muito difíceis sob a ótica de atender, né, infelizmente, o volume de ligações e demandas por indenização por morte, né, de quem tinha um seguro de vida, e a empresa se mobilizou remotamente, contratamos novas tecnologias, os nossos atendentes todos têm um treinamento de empatia, para, dependendo da voz e do perfil do cliente do outro lado da linha, conseguir dar um atendimento humanizado. Então, se alguém que está, né, carente, sofrendo, precisando de tempo para lidar com aquele momento e ter todas as informações, o nosso atendente não tem limite de tempo, é para tratar da melhor forma e da maneira como ele achar que o cliente deve ser tratado, e agilidade no pagamento da indenização. E o cliente que liga querendo só a informação, o saldo, o extrato, em 10 segundos, vai ter sua informação em 10 segundos, e foi. Não tem aquele negócio de alguém ligar para resgatar e o atendente tentar fazer uma retenção e convencer ele a não resgatar. Está ligando para resgatar, precisa do dinheiro, informa qual é a alíquota de imposto, como é que vai funcionar, dinheiro na conta. Então, tem esse lado do papel social, né, do seguro e da previdência, também é uma coisa, acho que move todo mundo que trabalha lá na Icatu, porque essa entrega, né, principalmente nesses últimos anos, ficou muito claro, essa entrega de você ter um produto em que um paralelo que eu faço é que a gente está vacinando as pessoas contra as incertezas financeiras do futuro. Então, sempre que alguém contrata um seguro de vida, um fundo de previdência, um fundo de investimento, ou um conjunto, né, desses produtos, a gente sabe que é uma pessoa que parou, perdeu um tempo para fazer um planejamento e falar, não, eu vou investir, eu vou trazer, eu vou trocar de fundo, eu vou fazer uma diversificação aqui, porque eu preciso planejar tanto para a minha família, quanto para a minha aposentadoria, quanto para me proteger de uma invalidez ou de alguma coisa, alguma eventualidade, sempre pensando na família, né? Então, tenho muita paixão, muito orgulho por trabalhar nessa empresa também, que é 100% de capital nacional, todo mundo conhece o Brasil, entende, está aqui para o longo prazo, e a gente consegue. Aliás, essa é uma das poucas arbitragens que eu acho que ainda existe no mundo corporativo, que é a gente poder tomar decisões de negócio olhando efetivamente para o longo prazo, sem estar preocupado qual vai ser o resultado do trimestre que vem, do outro ano, olhar para frente, saber que o nosso negócio é um negócio de longo prazo, em todos os aspectos, né, tanto de rentabilidade, de estratégia, de solvência, quanto de investimentos.
Então, eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo contar um pouquinho como é que é a vida dele, né? Tudo isso que eu falei, no fundo, é ele e o time dele aqui que executam. Não sei nem como, mas ele lida com 150 gestores ao mesmo tempo, fecha a cota de 400 fundos todos os dias, de 20 administradores fiduciários, e a gente tem lançado um fundo novo por semana, em média, de previdência, que é novos gestores querendo entrar no mercado de previdência, ou gestores atuais que tinham só um fundo multimercado, lançando um fundo de ações, um fundo exclusivo para um planejamento sucessório de um escritório de agente autônomo, e por aí vai, a demanda é infinita. Então, essa agilidade também se traduz em competência e competitividade da seguradora. Fala um pouquinho aí, Marcelo, para ilustrar um pouquinho. Também, assim, acho que o Ginel também é minha referência técnica, entende muito, então, faltar alguma coisa, falar alguma bobeira, você me corrige, hein, Ginel. Eu sou atuário, eu acho que nem todo mundo sabe o que um atuário faz, acho que muita gente não sabe nem o que são ciências atuariais, né? Eu até hoje explico o que um atuário faz. O atuário, pelo menos a formação de ciências atuariais, muito parecida com estatística, só que o atuário ainda tem uma pegada para saber mensurar risco. Então, o atuário, pelo menos, deveria ser o cara responsável por mensurar risco, tá? Só que aqui no Brasil, pelo menos as faculdades de atuário aqui no Brasil, elas são muito focadas em mensurar risco, por exemplo, de uma pessoa viver mais do que o esperado, de uma pessoa, de um grupo, sei lá, morrer mais do que você estava esperando. E a faculdade de atuário, ela ensina muito pouco de investimentos. A gente termina a faculdade de ciências atuariais sem saber o que é uma NTNB, que eu acho que talvez muitos aqui já saibam o que é isso. E aí, quando a gente vai para o mundo real, que a gente tem o passivo da seguradora, né? Eu gosto de falar que o contrato de seguro, o contrato de previdência, é um contrato, acho, mais longo do mercado. Você vem, talvez, com 14 anos para se aposentar aos 60 e viver, talvez, até os 120 anos. Então, a gente está falando de um contrato aí de negócio de 100 anos de duração. Então, e qual é o papel do atuário? O papel do atuário é mensurar essa obrigação, tá? E aí vem o que a gente não sai preparado, que é mensurar essa obrigação, como é que eu me protejo de que eu vou conseguir honrar aquela obrigação pelos próximos 100 anos. Tá? Até assim, mais ou menos nos anos 2000, e até muito fundo de pensão fez isso até há pouco tempo, os planos de previdência, você dava uma garantia para o cliente vinha, falava, eu quero receber R$1.000 quando completar 60 anos. E aí a seguradora garante, por exemplo, nosso maior plano garante GPM mais 6. Tá? Então, até o participante se aposentar, até morrer, ele vai receber GPM mais 6 todo mês. Tá? E como é que a seguradora se protege para daqui a 100 anos estar garantido GPM mais 6 para o participante? Quando esse plano era vendido, o Brasil, taxa de juros muito elevada. Né? Então, o GPM mais 6 era muito fácil. Você botava em qualquer coisa, pagava Selic, você conseguia se proteger de GPM mais 6. Tá? E aí, assim, nos últimos 20 anos, a taxa de juros vem caindo. Tá? Então, a NTNC, que é o título indexado ao IGPM, pagava o IGPM mais 4, a seguradora com uma obrigação de GPM mais 6, o que ela faz? Né? Então, muito da nossa função ali como atuário é proteger o cliente disso, né? Porque a seguradora falha em ter essa proteção, ou ela não vai conseguir pagar o cliente, ou vai ter que pedir dinheiro para os acionistas para pagar o participante. E aí o Ginel falou uma sigla aqui que é o LM. Né? O que é o LM? É o Asset Liability Management, é gestão de ativo com base no passivo. Tá? Então, todos os nossos investimentos vão ser direcionados pelo passivo. Então, se meu passivo é uma obrigação de eu pagar ao cliente daqui a 30 anos uma renda mensal, então eu vou comprar ativos com esse recurso, com o recurso que eu peguei desse plano, que tendem a me dar o mesmo fluxo do que o meu passivo. Tá? E aí, como é que a gente mede, por exemplo, o fluxo do passivo? É com duration. Tá? Eu não sei também se vocês já tiveram alguma matéria que explicou o que é duration, mas duration nada mais é do que o prazo médio da sua obrigação. Então, você vai, assim, grosso modo, vai no mercado e compra ativos com a mesma duration do seu passivo. Tá? Esse seria o LM básico. Aí você tem diversos outros tipos de complicações. Por exemplo, o nosso plano que garante GPM mais 6. O título mais longo hoje, que garante GPM, vence em 2031. Tá? E o que eu faço depois de 2031? Como é que eu me protejo de uma obrigação IGPM depois de 2031? Tá? Então, toda a nossa atividade ali é mensurar esse risco. Né? A gente tem um risco, por exemplo, de descasamento de indexador.
Ou, por exemplo, o nosso prazo médio do passivo é 30 anos. Eu não tenho nenhum ativo tão longo quanto o meu passivo. Tá? Então, eu vou ter que mensurar ali o risco para que não tenha nenhuma probabilidade, ou probabilidade muito baixa de eu ter que ter algum tipo de insolvência ou faltar dinheiro para pagar o cliente. Então, muito do nosso trabalho ali é fazer essa gestão de ativo e passivo. Tá? Então, assim, quando o Ginel fala que a parte que ele trouxe de investimentos, quando veio para a seguradora, é nisso. Porque, assim, qual a diferença entre você fazer a gestão de recursos de uma asset e você fazer a gestão de recursos de uma seguradora? Numa asset, você não tem um passivo, você não tem uma obrigação, né? A sua obrigação é quase qual é a rentabilidade que você vai conseguir naquele ano, naquele instante. Tá? E a seguradora, a rentabilidade ela não é o principal, a sua principal driver. O seu principal driver é minimizar o risco de faltar recurso. Tá? Por exemplo, eu também tive uma passagem por um fundo de pensão. Fundo de pensão, particularmente, eu acho que ela tem incentivos errados. Fundo de pensão tem o incentivo de todo ano ter que bater meta atuarial. O que é meta atuarial? É a taxa que você vai garantir para os clientes. Então, por exemplo, IPCA mais 4. Tá? E aí você monta uma carteira para render IPCA mais 4. Tá? E aí você pode ter um cenário que as taxas de juros abrem muito, você não vai conseguir rentabilizar IPCA mais 4, e aí parece que você foi mal. Só que você não foi mal, porque o seu passivo também caiu de valor. Tá? Então, por isso que a rentabilidade não é o mais importante na gestão dos investimentos de uma seguradora. Então, essa é, vamos dizer, a principal diferença entre a gestão de recursos de uma asset e a gestão de recursos de uma seguradora. Mas, assim, também muita renda fixa, entender bastante título público, NTNB, NTNF, NTNC, LFT. Entender bastante fluxo de debêntures, CRI, CRA, CDB, letra financeira. Derivativo também, a gente opera muito, DI futuro, é tudo no arcabouço para a gente conseguir o passivo, para a gente conseguir cobrir o passivo. Tá? Então, a gente tem esses planos de previdência, que a gente chama de plano de benefício definido, que o cliente, quando entra, ele já sabia quando ele ia receber. E aí, dos anos 2000 para cá, as seguradoras começaram a comercializar os PGBLs e VGBLs, que são planos de contribuição variável. Nesses planos, a seguradora não dá nenhuma garantia para o participante. Né? Então, a rentabilidade do plano fica vinculado a um fundo de investimento. E aí, quando o Snell fala que ela foi lá na Verde para abrir um plano de previdência, a gente está falando de um plano de PGBL e VGBL, em que os recursos desse plano de previdência vai ficar investindo nesse fundo gerido pela Verde, por exemplo. E aí o cliente vai acumulando recurso, vai acumulando conforme a rentabilidade do fundo. Aí, quando chega na idade de aposentadoria, que é, por exemplo, aos 60 anos, ele converte o saldo acumulado em renda. E aí ele passa a ter algum tipo de garantia num PGBL e VGBL. Então, até o período de acumulação é vinculado à rentabilidade do fundo, e a partir daí ele passa a ter uma garantia de, por exemplo, IPCA mais 5, e aí entra a parte do LM. E aí a Icatu, assim, ela é pioneira em PGBL e VGBL, a gente que começou a fazer quase plataforma aberta, né? Hoje a gente tem parceria com os principais gestores, Verde, SPX, Adam, JGP. A gente tem parceria com diversos gestores do mercado para fazer esses produtos PGBL e VGBL. O principal desafio no relacionamento com esses gestores é eles conseguirem adaptar a estratégia que eles têm em fundos abertos para a estratégia de previdência, tá? Porque assim, a gente é um mercado muito regulado, né? A SUSEP regula demais a gente, ela bota a gente seguradoras, né? Ela coloca diversas normas, diversas limitações. Por exemplo, fundo de PGBL e VGBL não pode alavancar. Tá? Alavancar é você ter uma exposição maior do que o seu patrimônio líquido, e muitos gestores operam estratégia de alavancagem. Os gestores, para conseguir seguir o objetivo, eles também querem fazer isso nos fundos de PGBL e VGBL. Então, a gente também entra discutindo com o gestor o que ele pode fazer de alternativa para conseguir fazer aquela estratégia. Eu acho que a gente tem conseguido sucesso com isso, tanto que a gente tem XP e BTG entrando nesse mercado também, para concorrer com a gente, essa questão de plataforma aberta. Enfim, hoje a gente tem a maior quantidade de parceria, a gente tem a maior reserva entre seguradoras independentes, tá? A gente só pede para os bancos. A gente ficou aí muito tempo, durante muitos anos, captando mais do que os bancos, né? Acho que ano passado a gente captou mais que a Caixa, se não me engano. Então, a Icatu ela é referência em previdência hoje, em previdência privada, em PGBL e VGBL. Eu acho que quem tem aí conta na XP ou conta no Inter, vai lá contratar um PGBL e VGBL. Se já não contratou, provavelmente
é da Icatu. Tá? Então, e aí como é que funciona isso? O segurado ele aplica na Icatu e a Icatu aplica no fundo de investimento. Tá? Então, o cotista do fundo é a Icatu e o cliente é cliente da Icatu Seguros. Tá? Então, a gente tem esse dever fiduciário de saber também que o gestor ele está seguindo as regras do plano, ele está seguindo as regras de previdência, as regras da SUSEP, tá? Garantir, por exemplo, que num caso de um resgate, que o gestor ele vai honrar o pagamento daquele resgate naquele prazo. Então, a gente tem um relacionamento muito grande com esses 150 gestores. O nosso principal gestor é a Icatu Vanguarda, tá? que é a asset do grupo, mas a gente tem outros. Tá? A gente também tem a linha de negócios de capitalização, tá? Que a gente é maior até que de alguns que o produto de capitalização de alguns bancos. Tá? Eu não sei se todo mundo sabe o que é um título de capitalização, mas, grosso modo, o título de capitalização antigamente era vendido como uma forma de poupança programada, mas hoje o discurso já mudou um pouco. Hoje é quase... o discurso é se você gosta de participar de sorteio, gosta de, por exemplo, jogar na loteria, vale mais a pena você fazer um título de capitalização do que jogar na loteria. Tá? A loteria, mais ou menos 50% do que vocês jogam na loteria, do que a gente joga na loteria é imposto. Tá? Só 50% vai para o sorteio. Na capitalização, não. Boa parte vai para uma reserva que você resgata depois, outra parte também vai para... Outra parte vai para a cota de sorteio, que é o que vai ser sorteado, outra parte vai para o lucro da seguradora, outra parte vai pagar a corretagem, mas para quem gosta de sorteio, título de capitalização é o instrumento que você mais tem probabilidade de ganhar, né, o mais justo possível. E título de capitalização, por que tem a ver com seguradora? Né? Porque título de capitalização você também tem uma garantia. Na parte parte do que você aplica no título de capitalização, ele tem uma garantia, e aí você também tem que fazer investimentos que garantam aquilo que você tem que dar para o cliente. Assim, majoritariamente, os planos de capitalização eles têm uma garantia de TR mais meio. Né? Hoje isso parece baixo. TR mais meio era poupança até pouco tempo atrás. TR mais meio por cento ao mês, da TR mais 6,17 ao ano, que era o custo da poupança até pouco tempo atrás. Todo mundo achava que a poupança era muito baixa. Só que a gente não pode esquecer que a Selic foi para 2 há pouco tempo. Então, o que esses seguradores tinham, o que as empresas de capitalização tinham que fazer para se proteger? Ela recebendo aqui uma contribuição que teria que rentabilizar TR mais meio, TR mais 6, e o LFT pagando 2%. Né? Então, se você não faz direito à gestão dos seus recursos, você pode levar a empresa a quebrar. A empresa não vai honrar com os seus compromissos. Tá? Também, para uma seguradora quebrar, tem que ser assim, uma má gestão, e a SUSEP também regula muito, então a SUSEP também... tem mecanismo também para intervir antes de acontecer alguma coisa desse sentido. E título de capitalização então, tem a ver com seguradora, porque tem esse risco. Tá? Tem um outro risco, por exemplo, quando você contrata um título de capitalização, você ganha o número da sorte. Tá? E aí, se sai aquele número da sorte, você ganha um prêmio. Se por algum motivo a seguradora vender muito daquele título da sorte, você pode pagar muito mais sorteio que você está esperando. Então, você também tem que fazer uma gestão de qual o número da sorte está com base no valor do sorteio. Se eu vendo o número da sorte para cada um direitinho e boto todos os números da sorte num só, a minha média é a mesma. Só que o meu desvio padrão vai ser muito maior. Então, eu também tenho que fazer essa gestão do número da sorte. Tá? Então, eu tento trazer assim, a visão de atuário para a visão aqui de vocês de investimentos para entender como é que os dois se ligam, assim, se misturam. Tá? Eu vim da parte da atuária, que é a parte do passivo. Eu acho que eu me destaquei porque eu consegui ganhar o conhecimento que vocês têm, tá? que é a parte de investimentos. Tá? Hoje, poucos atuários entendem de investimentos. Eu acho que eu consegui me destacar por correr atrás disso. Eu me formei em atuária, mas fiz mestrado aqui na PUC, também no IAG, em administração e finanças. Tá? Sempre gostei de investimentos. Muito interesse, começou com interesse meu mesmo, e aí virou também algo como ferramenta de trabalho. Tá? Lá no dia a dia também, muita programação. A gente, por exemplo, essa semana eu estava com o R aberto para fazer projeção de futura termo de taxa de juros. Tá? Então, é algo que a gente usa muito, é algo que vocês já devem usar, R, Python. A gente também monta muito painel de Power BI para apresentar os resultados também. Mais o que, Nel? É isso, assim, a seguradora tem muito a ver com investimentos. Tá? Eu diria que o maior risco da seguradora hoje advém dos investimentos. Tá? Então, é por isso que, quando o Ginel fala que a parte de investimentos que ele trouxe da experiência de banco dele é importante, e até hoje o Ginel é a nossa referência lá também para as decisões. É isso.
Vamos poder abrir para perguntas, de repente? Ninguém quer começar? Boa tarde, Nel. Marcelo, obrigado pela palestra. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira é que vocês falaram que a Icatu é cotista do fundo, por exemplo, da Verde, e o cliente é da Icatu. Aí eu imagino que tem um spread, porque a Icatu acaba pagando taxa de administração e performance para a Verde, por exemplo. E a minha dúvida, assim, além de você conseguir acessar os fundos da Verde, sendo um PF qualquer, porque a gente sabe que muitas vezes não estão abertos para a aplicação, qual seria outra vantagem de aplicar pela Icatu nos fundos da Verde do que direto? Acho que deu para entender. Vou falar conceitualmente. Conceitualmente, porque quem estava aí meio desperto. Qual é a diferença dos economics por trás de um fundo de previdência, Icatu, parceria com Verde, de um fundo de investimento da Verde, né? Um fundo de investimento da Verde, a taxa de administração, né, do fundo é rateada entre o gestor, se ele está sendo distribuído em uma plataforma de investimento, tem um rebate, provavelmente, para quem está distribuindo o fundo, e o administrador fiduciário, uma Mellon, uma Intrag da vida, e as despesas do fundo, que são pagas depois como despesa do fundo. No fundo de previdência, tem um ente a mais, que é a seguradora. Então, o fundo da Verde, que é 2% de taxa de administração com 20% de performance, na Previdência, se a gente conseguiu, né, fazer um fundo espelho, na maioria das vezes a gente consegue fazer um fundo muito próximo do que é o fundo que ele está acostumado a gerir, e os clientes estão acostumados a investir, em ratear essa taxa de administração entre o gestor do fundo, que é a Verde, quem está distribuindo o fundo, e a seguradora. Então, a seguradora é mais um ente que a única forma que tem de se rentabilizar é como também um pedacinho da taxa de administração e um pedacinho da taxa de performance. O que a gente agrega a mais, além de precisar ter uma seguradora para viabilizar um fundo de previdência, é que o Verde não sabe nem por onde começar, né, uma asset, a distribuir esse produto. E a gente monta uma estratégia junto com ele. Assim, olha, a gente pode disponibilizar o seu produto, por exemplo, para os funcionários da Google, cujo plano de previdência é gerido pela Icatu. Então, vamos comigo, vamos com a gente fazer uma palestra lá dentro do RH do Google para falar que, quando os funcionários do Google quiserem investir no seu plano de previdência, eles podem aplicar no fundo de previdência Icatu Verde. Ah, tá bom, quero. A gente tem nosso fundo de previdência lá no Inter. Todo mundo tem o app do Inter, se for contratar uma previdência, é da Icatu. Quer botar o fundo da Verde lá no Inter? Quero. E a gente, através daí, entra a parte tecnológica, a gente vai colocando, subindo, né, o termo que a gente usa, né? Subir o fundo do Verde para a plataforma do Inter, para o Google, vamos fazer um roadshow, vamos visitar os escritórios da XP no Nordeste. Então, tem toda uma parceria dessa forma. Mas, tecnicamente, o cliente contrata um plano de previdência, cujo nome é Icatu Verde, e esse plano, ou seja, o cliente manda o dinheiro para a Icatu, que é a cotista do fundo, mas esse plano tem escrito, esse plano de previdência Icatu Verde aplica todos os seus recursos no fundo Icatu Verde. É assim que funciona. Aí, assim, respondendo a sua pergunta, por que você vai aplicar no fundo de PGBE, no fundo de previdência ou no fundo da Verde, né? Acho que assim, o principal benefício hoje, assim, talvez não para vocês da cidade, mas o fato de não entrar no inventário, é quase um testamento ali que você consegue fazer. Você consegue falar, eu quero deixar o meu recurso para o meu vizinho, sem que ninguém dispute isso judicialmente. Você pode indicar qualquer pessoa quando você contrata um plano de previdência para receber aquilo. Tá? Então, isso para planejamento sucessório é muito bom. Tá? Por exemplo, você faz um seguro de vida para os seus entes, e aí você também deixa um VGBL, que é um dinheiro que tem talvez uma regulação mais rápida. Então, isso assim, para quem está fazendo planejamento sucessório, é muito importante. Tá? Outra coisa também é imposto de renda. Né? Eu não sei o quanto todo mundo aqui está habituado a fazer imposto de renda, com certeza vão estar habituados em algum momento. Mas hoje, assim, grosso modo, você paga 27,5% de tudo que você recebe, você paga de imposto de renda. Né?
Num PGBL, você de 100% que você recebe, você desconta 12%, tá? No máximo 12%, para contribuir no PGBL, e aí a sua base de tributação não é mais 100%, é 88%. Tá? Então, você também paga menos imposto de renda. Tá? E também investimentos de longo prazo. Hoje, quando você aplica num fundo de renda fixa, sua alíquota de imposto de renda é 22,5%, 20%, 17,5% e 15%, né? Fora multimercado, você também tem essa alíquota de imposto de renda no rendimento, né? E fora o come cota. Num VGBL, você não tem come cota e depois de 10 anos essa alíquota chega a 10%. Então, para investimentos de longo prazo, isso também é interessante. Por exemplo, a gente vê muitos pais contratando para crianças, para bebês, um VGBL para daqui a 20 anos pagar a faculdade da criança. Porque daqui a 20 anos vai ser uma alíquota de imposto menor e vai valer mais a pena do que ter aplicado num VGBL. E por que também a seguradora também tem que se remunerar por isso? O Ginel que falou, assim, o caminho de distribuir, a gente tem um caminho para distribuir os produtos, né? A gente faz todo o trabalho técnico de ensinar para o gestor como operar nesse mercado de previdência, né? A gente faz todo um trabalho assim, de obrigação legal, a gente é muito regulado, tá? Então a gente tem que ter uma estrutura para conseguir fazer aquilo, né? E também a gente tem exigência de capital. A SUSEP fala que cada R$1 que eu venda de PGBL, eu tenho que guardar, por exemplo, 10 centavos como risco, como reserva de risco. Se tiver algum problema, você tem que ter aquele dinheiro guardado. Então, a seguradora tem custo para fazer isso. Então, ela precisa ser remunerada por isso. Tá? Mas, num plano de PGBL e VGBL, é a seguradora que fica com a menor remuneração. Geralmente, a maior remuneração mesmo é do gestor. Não, acho que fez super sentido, ficou bem explicado. Se eu puder fazer mais uma, a gente viu no início do governo Bolsonaro uma pressão forte por reformas, e uma das que passou mais relevante foi a da Previdência. Eu queria saber como se impactou um dos principais players do mercado de Previdência, que é a Icatu. É muito positivo no sentido de criar a consciência, né, nos brasileiros de que você não deveria, né, depositar todas as suas fichas o dinheiro para a sua aposentadoria, para a sua previdência, depender do governo. Primeiro que tem um limitador, né, hoje, que é até alto no Brasil, alto relativamente ao resto do mundo, que, se não me engano, é R$4 mil ou R$5 mil, o teto, R$5, R$6 mil, talvez, que é o teto da aposentadoria que o governo paga, né, para quem se aposentar. E a capacidade do governo, né, em honrar com a previdência, com questão de longevidade, próprio investimento de recursos, com taxa de juros decrescente, né, população crescendo, envelhecendo, levou, né, a discussão de reforma da Previdência, a discussão de longevidade, de taxa de juros, mas o mais importante é a discussão na mídia, eu sou contra a reforma, a regra é injusta por isso, por aquilo, para servidor público agora também está valendo, também. Mas o melhor foi a autoconsciência da discussão. Então, as pessoas hoje estão conscientes de que podem contar, né, talvez com uma aposentadoria, né, do INSS num valor um determinado valor, mas o mais importante, poxa, mas eu também posso ser dono do meu próprio nariz e eu passar a contribuir para a minha previdência, e com essa liberdade de eu aplicar um pouco no Verde, um pouco no JGP, no Opportunity, na Icatu, migrar, investir, ficar mais agressivo, mais conservador. Esse ano tive um pouco mais meu bônus foi maior, vou guardar um pouco mais esse ano, e você vai acumulando e acompanhando e não dependendo de, será que quanto que vai ser o teto da minha aposentadoria daqui a 30 anos, e você começar a ser dono do próprio nariz. Então, com a reforma, gerou essa conscientização e, inclusive, mesmo quem trabalha para o governo e tem, teoricamente, né, um salário garantido na aposentadoria, essa reposição, a gente também começou a ver essas pessoas começando a contribuir também para a previdência privada, pensando, poxa, não custa eu também ter um recurso aqui com regras muito mais amplas, né, e você poder sacar, resgatar, depois eu volto a contribuir
A previdência privada hoje é muito flexível, né? Você pode começar a contribuir, desistir, voltar, aumentar, diminuir, resgatar, portar de um lado para o outro sem pagar imposto. Então, acho que foi muito positivo nesse sentido, né, de criar conscientização. E hoje, a previdência privada, essa que a gente está falando de seguradora, o PGBL e o VGBL, é um mercado já que ultrapassou R$1 trilhão. Então, já é um mercado super relevante e todo ano tem crescido. Mesmo nesses últimos anos de crise, a captação líquida para o mercado de previdência foi de 15, 20, 30, 40 bilhões de reais a mais entrando no mercado. Então, o produto ganhou uma jurisprudência enorme, que só aumenta a nossa responsabilidade também. Né? Bem legal, obrigado. Oi, boa tarde. Eu queria agradecer pela palestra. E a minha pergunta vai em relação ao que vocês comentaram nesse último período que a gente passou, foi bem curto, né? Que agora já a Selic já está bem alta, mas quando a Selic ficou bem baixa em 2%, eu queria saber como é que isso afetou os produtos de vocês. Vocês comentaram, acho, um pouco sobre fundos de ação, previdência de ações. Eu queria saber se vocês tiveram que criar algumas novas maneiras, investir mais em renda variável para se adaptar a essa queda. Ótima pergunta. Vou falar conceitualmente, passo para o Marcelo aqui o dia a dia. A verdade é que, né, nós, seguradores e até fundos, né, de pensão, fundos de longo prazo, sempre tivemos até a Selic atingir 2%, um conforto em poder garantir os nossos passivos, né, aquilo que o Marcelo falou. É muito mais importante para a gente garantir que eu estou bem casado e protegido em relação aos meus passivos e, obviamente, buscar uma rentabilidade superior, né, ao longo do tempo, mas com essa prudência de eu não descasar, né, do meu passivo de longo prazo, e a gente é medido para buscar esse casamento e, obviamente, uma superação, um superávit em relação a isso. E sempre foi muito fácil fazer essa gestão com título público soberano, né, do governo, menor risco de crédito possível dentro do Brasil, só fazendo casamento de duration. Quero estar quase que o nosso desafio era, assim, o meu passivo, a gente estima que tem 10 anos de duration. Deve ser isso, nosso passivo de previdência, sem ser PGBL e VGBL, passivo de verdade, esse que eu garanti uma rentabilidade. E, eu estou otimista com o mercado, acho que as taxas vão fechar. A gente ficava, né, com 12 anos de duration na carteira, se os juros caíssem, a gente capturava esse ganho de estar longo. E por aí vai, né? A gente, obviamente, tem um limite de descasamento e tal. Quando o juros começou a cair e bateu 2%, a gente começou a ver e começamos até nos aprofundar como é que a gestão de seguradora, né, e de passivos com obrigações lá fora, que no mundo desenvolvido o juros já era, né? Vamos falar de 1 ano e meio atrás, né? De 2% ao ano, né, ou 0% ao ano, Japão, sei lá, e as seguradoras continuam lá fora vendendo obrigações mais altas do que a Selic deles. Né? E a gente sempre falou assim, caramba, que risco, a gente tem medo aqui de descasar em relação à NTNB, lá fora o pessoal oferece garantia, vão oferecendo garantias aí de 2%, 3%, mesmo com juro, né, em país desenvolvido de 0%, 1%, 2%. E como é que eles fazem isso? Tomando risco muito maior do que a gente tomava, que bota um pouco de ações, bota um pouco em private equity, que já começa a descasar liquidez também, né, potencial, e renda fixa, renda variável, crédito privado, né, derivativos, e faz uma cesta de ativos, né, com um ALM mais complexo, que aí tem né, todas essas outras variáveis, e vamos ver o que aconteceu em 2008, na crise, aquela que quebrou a Lehman Brothers e tal, algumas seguradoras quebraram por conta desse ALM. Porque você vai, né, no caso, né, pegar os Estados Unidos, por exemplo, a Bolsa, né, passou décadas que só subia, todo mundo tinha muita Bolsa para garantir um passivo, né, de renda fixa, digamos assim, né, de garantir 2% ao ano, e era Bolsa com fundo ilíquido, com venture capital, com private equity, foi dando certo, até que num extremo, né, de estresse, várias quebraram. Mas outras não quebraram. Ou seja, é possível fazer, se você tiver disciplina,
os controles e os incentivos corretos, né, para dentro da empresa, fazer esse ALM. Então, quando os juros bateu 2% aqui dentro, primeiro, a gente, com o nosso olhar de longo prazo, conhecendo o Brasil e tal, a gente sempre acha que flutua. Esse 2 não é, a gente não achava que era sustentável, mas que a gente ia conviver com juros tinha uma probabilidade grande de a gente conviver com juros mais baixos. O que aconteceu? A gente começou a ver a Selic bateu 2, mas os títulos longos continuavam com um spread razoável. Acho que a mínima da NTNB foi 3,80, talvez, por ali. Então, a IPCA mais 3,80. Então, você pegar o nosso passivo mais caro que a gente tem, que é o IGPM mais 6, né, no menor juros que a gente já teve no Brasil, foi 3,80. Né? Então, faltava 2,20. Aí você tinha debênture de Petrobras pagando 4,5. Opa, 4,5 já é melhor que 3,80, já está mais próximo dos 6. Eu também tenho um crédito um pouco mais arriscado de CSN, que já me pagava 6. Consigo garantir ainda meu passivo com título privado, correndo agora risco de crédito. Será que cabe botar um pouco de bolsa? Será que cabe a gente fazer um pré um pouco mais longo? Então, você começa a realmente buscar outros ativos, e a gente começou, sim, a olhar, não chegamos a fazer, mas será que private equity, investimentos alternativos faz sentido? Imobiliário, fundo imobiliário, a Vanguarda, né, a Asset, do grupo, criou uma área para investir em fundo imobiliário 2 anos atrás, também olhando com essa visão. Então, nos obrigou a pensar, mas com muita cautela, a gente não fez nenhum grande investimento muito extremo. A gente viu que tinha oportunidade no pré, tinha oportunidade em crédito privado, que exige mais capital da seguradora. A Suzette fala assim, se você está tomando mais risco, eu quero que você tenha mais dinheiro no patrimônio da empresa. Quer completar, Marcelo? Dar um exemplo prático do que aconteceu. Tá? Dos produtos que a gente não vende mais, mas que a gente tem a garantia, que é o produto de previdência, aquele que eu vendi lá atrás tinha garantia de GPM mais 6, quando a taxa de juros fechou, né, o Selic foi para 2, mas os títulos longos também foram IPCA mais 3,80. Justamente o fato da gente fazer o LM fez com que também a gente estivesse protegido dessa queda. Né? O nosso objetivo, o LM, é taxa de juros fechar, minha obrigação e o meu direito, né, meu ativo e meu passivo, eles sempre caminhem juntos. Né? Quando a gente bota a mesma duration, a gente quer que os dois caminhem juntos. Se a taxa de juros fecha, o efeito na minha obrigação vai ser igual ao efeito no meu investimento. Então, a gente fez o LM justamente para se proteger disso. Tá? Então, quando teve esse fechamento, a gente não estava... Se a gente não tivesse feito o LM, a gente teria tido um baita prejuízo, né? Porque meu ativo ele ia crescer, mas ia crescer pouco, talvez, e meu passivo ia crescer muito. Tá? Só que, por exemplo, no título de capitalização, que a gente tem que estar garantia sempre de TR mais meio, TR mais 6% ao ano, a gente continuou vendendo e a Selic é 2. Né? Então, eu não poderia mais investir em Selic, né? Eu teria que fazer algum outro investimento. E a NTNF, nessa época, ela pagava mais longa, a 31 estava ainda pagando 7%, chegava a 8%. Então, ainda me garantia esse spread. Tá? Só que o que isso implicou? Implicou eu ter que alongar a minha carteira. Tá? E alongando a minha carteira, eu aumento o meu risco. Tá? E aí eu tenho meu risco de descasar ativo e passivo. Então, o que significa? Eu tenho uma duration mais longa no meu ativo do que no meu passivo. Tá? E aí, duration mais longa, quanto mais a taxa abre, mais eu perco no ativo. Tá? E foi isso que aconteceu. Muitas empresas de capitalização passaram por isso. Tá? Quando teve abertura de taxa, o ativo acabou caindo mais que o passivo. Tá? Aí, assim, de novo, aspecto específico da SUSEP, que é o nosso órgão regulador. Ela fala, o seu ativo você mensura mercado. Então, se a taxa abre, o seu ativo cai. Só que o seu passivo você não mensura mercado. Tá? Então, o seu passivo estava parado, o seu passivo não caiu quando a taxa de juros aumentou e seu ativo caiu. Tá? Então, você fazia o LM perfeito, você estava fazendo corretamente gestão de ativo e passivo, mas por conta de uma marcação contábil do ativo e do passivo, a solvência acabava caindo. Mas você, de novo, assim, sob a ótica do acionista, de ver o valor da empresa, se você fazia o LM corretamente, a abertura ou fechamento de taxa do que você já tinha vendido estava ok, porque o seu LM te protegeu, tá? E para os novos planos você incorreu em maior risco. Tá? Só que o risco acabou sendo maximizado por conta de um aspecto contábil da SUSEP. Tá? Até aproveitar e falar dessa questão de capital de risco, que o Ginel falou que quando eu aplico em crédito privado, eu tenho que guardar um dinheiro a mais. Tá? O que é esse capital de risco?
Hoje eu mensuro minhas obrigações como uma média, eu espero pagar 100, eu tenho que ter 100 de ativo para cobrir esse 100 de obrigação. Tá? Só que você tem uma volatilidade daquela sua obrigação. Aquela sua obrigação pode ser 101, essa sua obrigação pode ser 102, pode ser 110. Tá? Então, esse excesso de risco que eu tenho é o que a gente chama de capital mínimo requerido. Então, além de eu ter que guardar as minhas melhores estimativas de pagamento, eu tenho que guardar um restinho para, se acontecer algum problema, você não ter recurso para pagar. Isso é probabilidade pura, isso é estatística pura. É você estar fazendo simulação para saber qual a probabilidade das pessoas, por exemplo, descobrir a cura do câncer e eu ter que pagar a renda por muito mais tempo que eu espero. Qual a probabilidade de eu ter uma outra pandemia e ter que pagar mais sinistro do que eu esperava pagar? Qual a probabilidade de eu ter que garantir 6% de taxa de juros quando o mercado agora garante 3%? Tá? Então, as seguradoras também têm esse capital mínimo requerido. Além de ter que ter a sua melhor estimativa de pagamento, você não tem que guardar um dinheiro a mais. Tá? E isso também a SUSEP é uma exigência da SUSEP, tá? que a gente apura. E, por exemplo, no caso do risco de crédito, você espera receber aquele crédito do cara, de uma debênture, só que pode quebrar. Então, se quebrar, você vai ter que ter recurso para honrar com os seus compromissos. Tá? Então, esse também é o legal da seguradora. Você não está olhando só para a sua melhor expectativa, você está olhando também, por exemplo, para o percentil 99% da sua expectativa. Entendeu? Então, esse que era o capital de risco que o Snell trouxe, só fiz esse gancho para trazer esse conceito técnico aqui. Entendi, obrigado. Boa tarde, tudo bom? Então, vocês falaram sobre os fundos de pensão, né? Aí eu fiquei curioso em saber como é que vocês oferecem os fundos de pensão para as empresas, porque aí vocês tratam diretamente com as empresas, né? Como que é quando vocês oferecem? O que vocês procuram se diferenciar de outros? Porque tem muito player conservador nesse mercado, né? Tipo, de muito tempo atrás. Como é que vocês tentam se diferenciar quando vocês apresentam para as empresas? Ótimo. O maior desafio de uma empresa, quando ela quer oferecer um fundo de pensão, um plano de previdência para os seus funcionários, é que eles façam a adesão, que eles enxerguem aquilo como um benefício, porque, na média, um pouco mais da metade, uns 60%, 65% só dos funcionários, quando uma empresa oferece um plano de previdência, aderem ao fundo de previdência, ao plano de previdência. Né? Então, mesmo quando a empresa faz o matching, né? Para cada R$1 que você botar no plano de previdência, eu boto mais um, ou seja, 100% de retorno imediato. Né? Geralmente as empresas fazem isso até uns 5%, 6% do salário. Se você botar até 5%, 6% do salário, eu boto mais um, 100% de retorno. Mesmo assim, a adesão, né, um plano desse é da casa de 2/3, só dos funcionários que aderem. Então, o RH da empresa, né, fica querendo, poxa, como é que vocês me ajudam a divulgar os benefícios de um plano de previdência? Porque muita gente pensa assim, poxa, mas isso aí, esse dinheiro aí, geralmente a empresa bota uma regra, né, esse 1:1, esse matching, que é o nome, né, que eu estou botando, além do que você está colocando, você tem que ficar aqui comigo no mínimo 5 anos, trabalhando comigo para você poder ter direito a esse recurso. Então, às vezes, as pessoas pensam, pô, ganho 5 mil por mês, vou botar 10%, né? R$500 por mês, pô, eu prefiro ficar com esses R$500 agora do que botar num fundo que eu não entendo direito. Tem esse desafio, né, na prática. Né? Tem muita gente que não entende, né, de investimento, não entende, ou tem dificuldade em abrir mão de consumo hoje para você ter retorno lá na frente. Então, o que as empresas esperam? Que as seguradoras vão ajudar a fazer, e a gente faz palestra, plantão online, ao vivo, falando sobre os benefícios de você guardar dinheiro para o futuro, que fundos escolher, como investir, né, a simplicidade do produto, que você pode resgatar, pode parar, o que é seu, o que é da empresa, né, quais são, né, os gestores. Hoje em dia, né, um diferencial é a plataforma tecnológica. Então, hoje, a Icatu, mês passado, a gente acabou de fazer uma parceria com uma startup, né, é a única PrevTech do Brasil focada em previdência para as empresas, que chama 11. E aí eles têm uma plataforma que o RH consegue disponibilizar para todos os funcionários, aí todo mundo consegue fazer adesão,
tem palestras ali, né, vídeos de educação financeira, né, resgata, aplica, porta de um fundo para o outro, o RH consegue também enxergar tudo o que está acontecendo, quem aderiu, quem não aderiu, como é que está o crescimento da reserva, os fundos, a rentabilidade. Então, tem toda um app que dá essa transparência e essa conveniência, né, tanto para o RH quanto para as pessoas. Então, hoje é uma mistura, e a gente que tem, né, 150 gestores consegue oferecer um marketplace completo. Só que, se chegar para alguém que não entende de investimento e falar assim, ó, tem 150 fundos aqui, escolhe um aí, a pessoa se trava, né? Então, um dos nossos papéis é, junto com o RH ou com o diretor financeiro da empresa, selecionar, né, meia dúzia de fundos, no máximo, né? Ideal talvez seja 3 a 5 fundos, para as pessoas escolherem. E muitas vezes, mesmo assim, né, as pessoas não sabem o que querem. Então, esse aqui tem um ou dois fundos que você acha que você é conservador, um ou dois fundos que você acha que você é moderado ou agressivo, para ajudar a pessoa, pelo menos, tomar a decisão de contratar um plano de previdência. E depois que ela contrata, você segue conversando, checando se aquele fundo é adequado, se ela pode diversificar para mais de um e tal. Então, é um trabalho muito bacana, que eu adoro fazer, eu gosto de fazer palestra também, até hoje, das empresas, que é, né, multiplicar esse conhecimento e essa importância de você guardar dinheiro dentro de uma previdência que tem o matching da empresa, tem o que o Marcelo falou, que se aplica num fundo que não tem come cota, então toda a rentabilidade joga a seu favor e a alíquota de imposto pode chegar a 10%. Então, é um dos melhores veículos de longo prazo mesmo. E temos um desafio, né? Como é que você faz fazer chegar uma linguagem simples para as pessoas aderirem. E depois que adere, né, a gente adora, a gente tem 90% das empresas, as Big Techs, são clientes da Icatu em plano de previdência. Então, Google, Facebook, LinkedIn, Apple, né, todos são clientes nossos. E a gente vê o desafio, né, mesmo nesses públicos, de fazer chegar o tema investimento, né, previdência, longo prazo, onde aplicar, quanto, por quê. Então, é um desafio que ainda existe na indústria, mesmo com todas, né, as ferramentas, tecnologias e super apps, esse é um tema ainda a ser melhor disseminado. Legal, obrigado. Mais alguma pergunta? Beleza. Primeiramente, obrigada pela palestra. E a minha pergunta vai mais numa linha que vocês chegaram a comentar brevemente sobre a questão dos family offices, que também trabalham com essa parte de sucessão de capital. Eu gostaria, se vocês pudessem falar um pouco mais de como funciona a relação entre uma seguradora que cuida dessa parte de previdência e os family offices. Ótimo ponto. Então, uma das descobertas que a gente foi tendo ao longo do caminho foi o seguinte: o governo, né, criou a lei, né, que criou a Previdência aberta, o PGBL e o VGBL, com o intuito de ter incentivo fiscal para as pessoas contribuírem no longo prazo. E, uma vez, né, o produto estando no ar, né, o produto foi para o ar perto do ano 2000, mais ou menos, nós, como especialistas, né, no tema, fomos tentando entender todas as regras, né, e outras seguradoras também, mas dado que a gente só faz isso da vida, mergulhamos na parte regulatória. Tem alguém que fazia direito ali, o Matheus fazia direito, então nos deparamos na parte regulatória do produto, né? Então, como a gente falou, é difícil, às vezes, de entender, né? A pessoa contra um plano de previdência, que é de uma seguradora, que tem uma regra que aplica num fundo de previdência. Aí fomos começando a entender, né, nós e o mercado, mas acho que a gente foi mais incisivo, né, e descobrimos que o produto, como o Marcelo falou, você pode colocar os seus herdeiros, né, seus beneficiários, já quando você contrata um plano de previdência, imediatamente você já pode colocar, deve colocar quem são seus herdeiros, seus beneficiários, e pode mudar quantas vezes quiser. Aí, como o Marcelo falou, você tem uma flexibilidade. Eu quero deixar para minha mulher, para meus filhos, para o cara, tem um neto ali que eu quero, tem um filho aqui que, se receber tudo de uma vez, vai gastar o dinheiro e não vai durar, então eu quero que, para esse filho, quando eu morrer,
ele receba, em vez de receber 30% do fundo, quero que vocês transformem numa renda e pague para ele durante 10 anos. Ele vai saber lidar melhor com uma renda de 5 mil por mês do que com 500 mil reais. Então, hoje em dia, já tem essa flexibilidade que é legal, como planejamento sucessório. O PGBL, como tem uma legislação dentro de seguros, né, o PGBL, quando alguém vier a falecer, estou falando de plano sucessório, né, é assim que a gente conversa com o Family Office. Ele não transita em inventário, então, quando alguém morre, deixa... Né, esse tema é difícil, tá, gente? A gente sempre fala de morte, de seguro de vida, de previdência, plano sucessório, é sempre difícil, principalmente em casa, né? Falar com pai, mãe, sobre você deveria fazer seu planejamento sucessório, já é um tema difícil, né? Porque está achando que eu vou morrer, né? Então, é um tema sempre difícil. Então, eu já aprendi com alguns, falei assim, quando você desencarnar, quando você vier a faltar, quando você sair para trabalhar e não voltar, né? Imagina, então, é sempre complicado, cada um usa um termo, mas tem que ser planejado, previsto, né? Se preparar para os imprevistos. Então, são várias facetas. Então, tem essa que eu falei, dos herdeiros e renda, não transitar em inventário. Então, alguém está lá no Family Office, tem 100 milhões de reais aplicados, tem fundo fechado, tem fundo de investimento, tem, né, fazendas, tudo vai ficar preso no inventário durante inventário rápido, leva 1 ano e meio, 2 anos. Tá? Não tem, é difícil você liberar um inventário, mapear tudo que a pessoa tinha de ativos e depois dividir o que é de direito das pessoas. Esse não, esse ele já é a Previdência já tem um caminho próprio, ele colocou quem são os herdeiros, beneficiários, apresenta na seguradora, está aqui o atestado de óbito, a gente olha lá, está aqui os beneficiários, em uma semana se liberou um recurso, né, que vai ajudar a dar liquidez para a família, não paga imposto, é um dinheiro que entra líquido de imposto. Então, tem essa questão sucessória que é importante. E, como a gente falou, é o veículo de investimento de longo prazo mais eficaz que existe hoje no Brasil. Por quê? Porque ele não tem come-cota. Então, mesmo para quem está analisando investimentos sofisticados, né? A gente usou aqui, né, de uma asset misturado com outros ativos, ou o próprio Family Office faz a gestão dos recursos. Se o recurso estiver dentro de um VGBL, por exemplo, esse recurso não tem come-cota e, depois de 10 anos dentro do fundo, quando o cliente vier a resgatar, a alíquota máxima de imposto é 10%, que se compara com 15% para produtos de renda fixa ou de renda variável, né? Então, também é o melhor recurso para você não pagar. Lembrando que o problema do come-cota é que muitas vezes você está num fundo que rendeu muito no semestre, paga taxa de performance, aí o fundo cai, não devolve taxa de performance, depois sobe de novo, paga a taxa de performance. Então, não ter come-cota também tem um benefício de o recurso todo que vai rendendo a favor do titular do plano. Então, são várias características sucessórias que, hoje em dia, né, os family offices, na sua maioria, quando tem um novo cliente, né, fez um IPO, vendeu sua empresa, está com bastante recurso, coloca 10%, 15% do recurso dentro de um veículo de previdência que dá essas características todas, fala assim, olha, esse aqui, e mesmo dentro da previdência, ele pode ter 4, 5 fundos diferentes, joga dali para cá, não é um recurso que vai ficar rendendo mal e parado, porque a previdência, hoje em dia, dá para você fazer, replicar o que ele consegue fazer em fundo de investimento também. Muito obrigada. Bom, pessoal, acho que ninguém quer fazer mais alguma pergunta. Antes de finalizar, a gente vai fazer um sorteio que a gente tem feito aqui. Então, eu vou pedir para um de vocês dois escolher entre 1 e 97, por favor. 37? 87. De novo, é isso?
foi esse? Beleza. Acho que não. Ficava mudando. E a gente vai fazer um sorteio também do Icatu. E acho que a gente vai passar um slide rapidinho. Só para não perder, nosso programa de estágio, próxima turma é janeiro, e tem vaga para todas essas áreas que a gente comentou aqui. Então, vocês fiquem atentos lá, que seria um prazer estar recebendo vocês lá, né, Icatu? Legal. Bom, a gente vai estar sorteando uma garrafa, um casaco, uma mochila e, enfim, tem 2 coisas que eu não identifiquei ali. Mas vai ser no mesmo formato? Tá bom, então vou pedir para vocês escolherem mais um número entre esses que eu falei. É uma. 15. 15. Aí? Oi, parabéns. Não, então, para finalizar, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Com certeza a gente aprendeu demais. E com isso a gente chegou ao fim da nossa 5ª SMF. Foi uma semana aí com vários encontros extraordinários. Acho que todo mundo gostou bastante. Tanto que a gente consegue ver várias pessoas repetindo, estarem aqui mais de uma palestra com a gente durante a semana. Isso é bem legal. E, enfim, esse é um dos principais objetivos aqui da Liga, promover esse contato com o mercado financeiro, com quem tem interesse. E acho que a gente tem feito isso muito bem nos últimos anos. Para lembrar, o nosso processo seletivo está aberto, ele fecha amanhã. Então, se você tem interesse, gostou das palestras e quer estar mais perto e estar convivendo com a gente, se inscreva, que com certeza você não vai se arrepender. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui com esse SMF desse ano.